Azar. Esse nome é histórico, tá? Também subestimado. Azar faz... Nem o próprio Usain Bolt fez o que ele fez. Até hoje é o cara que correu mais abaixo dos 10 segundos no planeta. Ninguém chegou ainda perto. Quer dizer, eu inclusive li recentemente que ele tem sonho em voltar para os veteranos. Para fazer. Porque ele correu, se não me engano, 97 vezes. Faltou 3 para 100 vezes. 100 vezes, correu 100 para correr, né? Mas ele foi o que já cogitaram dele voltar, né? Os veteranos, para fazer pelo menos 3 corridas, para fazer uns 10,99, 10,99, 10,99. E só para poder inteirar de 90 para 100 vezes abaixo dos 100. Isso aí eu tenho certeza que se ele fizesse isso, ele corre esses 99 tranquilo, né? Porque do jeito que ele corria, nossa, aí é incrível. Aí é que tá, isso que é manutenção, né? Nem o próprio Usain Bolt tinha isso, né? À toa que ele não só queimou largada, perdeu prova por conta disso, perdeu a última corrida mesmo grande de mundial. Quem ganhou foi o nosso... Tyson Gay, né? Não. É da geração ainda do Dennis Mitchell. Nossa, o nome também tá vindo. Nossa. São Mas dois nomes eu ainda lembro tá aqui. foi segundo, não foi? Que ele ganhou o Mundial, ganhou do Usain Bolt, né? O tempo autenticamente. 9,80 e alguma coisa. Bem. Tempo baixo, tempo bom, né? Ainda tem essa. Baixar dos 100 é uma coisa, baixar dos 9,90 é uma outra coisa. Baixou dos 9,80, aí são poucos, né? São poucos, né? Esse nome que tá vindo aqui, tá vindo todos os companheiros da época dele. Tá vindo Tim Montgomery, tá vindo... Não tá vindo, nossa. Mas vamos lembrar, até o final a gente lembra. De lembra. Pode olhar aí no celular também, se quiser. As posições das organizações WADA, COI e FIFA sobre o uso de esteroides e essa evolução que houve. No caso da FIFA, a gente que gosta muito de futebol, né, todo brasileiro, teve o caso clássico do Maradona em 1994, que fez o uso daquela medicação Afrin, que a gente até já usou, né? Que tinha aquele compostozinho que depois foi até retirado do Afrin. Eu esqueci até, agora minha mente não tá também tão boa. Eu lembro do caso do Maradona que tinha no Afrin, que ele tinha essa composição no Afrin, que era um remédio que vendia em farmácia, e ele até alegou que fez o uso do Afrin, que era um descongestionante nasal, né? Mas tinha aquela substância que ela aumentava os vasos sanguíneos, né? O caso, você fazer um paralelo do que essas instituições... A evolução do que era antes, por exemplo, na época de Ben Johnson, e o que é hoje, porque a gente escutava na época do atletismo, né, que as drogas de anabolizantes nunca iam parar, elas iam estar sempre as pérolas de Márcio Jeg, né? Que todo mundo tomava e todo mundo ia a tecnologia mudando os radicais, uma molécula ali, e na verdade eram as mesmas drogas, só com radicais algum outro diferente ou evoluídas. Então você acha que isso hoje está à frente do que a lista dessas organizações que a gente falou, COI, FIFA, WADA? As drogas hoje, a tecnologia está sempre à frente da lista proibitiva ou seja, o que eu queria dizer na prática é o seguinte: todo mundo hoje, ou possivelmente há atletas também que faz uso de doping, mas o que eles tomam ainda não estão listados, por isso não é doping hoje, mas daqui a 10 anos vai ser. O que é doping, o que foi doping antes, hoje não é. O que é doping hoje, pode ser que amanhã não seja. É bem por aí que funciona em relação a essa investigação do que é doping e do que não é doping. Efedrina, lembrei o que tu... Efedrina. O que tinha dentro do Afrin, eu pedi aqui uma iluminação, que tinha dentro do Afrin, originalmente era efedrina, foi o que pegou o Maradona, né? Mas isso era vendido em farmácia, cara, o Afrin, e aí depois, por isso, tiraram a efedrina de dentro desse Afrin.
Não sei nem se vende esse remédio. A efedrina hoje realmente pura não, mas existe a parte sintética dela, que é epinefrina. Epinefrina. Então, é utilizado sem. Ainda é utilizado e já com a versão mais avançada, né? Isso. Qual é a posição hoje? A gente poder, para voltar àquela pergunta, para a gente não se perder, em relação a esse bloco aqui de ética e legislação do esporte. Qual é a posição das organizações esportivas hoje, o ADA, COI e FIFA, sobre o uso de esteroides? Essa é uma pergunta. E a outra seria, qual é a evolução dessas regulamentações e que mudaram durante os anos? Vamos fazer aí com o Jack, por partes, né? Por partes. Jacks, vamos supor. All right. Mas, então, você citou o Maradona e citou essa substância. Então, há uma diferença muito grande entre ambas. Uma está com estimulantes, são estimulantes, e o outro está na casa dos anabolizantes ou até hormônios. Porque aí você, como eu falei antes, existem os hormônios, né? Esteroides e hormônios não esteroidais. Então, hormônio, qualquer tipo, é considerado doping hoje na Esse lista. Mounjaro e Ozempic é um hormônio ou não? Se tiver na linha das insulinas, sim, mas não esteroide, né? Isso, por exemplo, um cara que quer tirar uma gordurinha para ir para uma Copa, toma isso. Será que isso Eu acredito que sim, que esteja na lista eu acredito que proibitiva? hoje, aí pronto, isso é parte da resposta. É parte da resposta. A UADA, a FIFA, COI, etc. A UADA, ela passa a existir da Olimpíada de 2000 para cá. Antes disso, era só o COI. Então, o COI adotou toda a estrutura política da UADA, Agência Mundial Antidoping, ou Antidopagem, o AMA, né? A AMA, o ADA AMA. E as federações internacionais, né? A IAAF, Federação Internacional de Ginástica, Federação Internacional todas elas se vincularam a esse código. Então, existe o código de antidopagem da UADA. E dentro desse código existe a relação de substâncias e métodos. Porque o que é considerado doping? Doping, na verdade, o cara correu drogado, não é bem assim. Né? É qualquer substância, tanto ingerida como injetada, ou método que venha favorecer, né, a melhoria de performance do atleta. Ou seja, se você estiver usando, por isso que algumas coisas eu falei, isso aqui é um doping branco. Doping branco. Pô, doping branco, exemplo, na natação antes, o traje completo, né, de tubarão lá, né, que aquele traje, ele foi tão realmente bem feito e funciona tão bem que depois ele foi proibido. Tanto é que, pode ver, hoje não existe ninguém com traje completo. Né? Exceto os femininos, que na verdade é por conta do maiô, né? As meninas, né, não nadam de biquíni, mas estamos falando do traje completo. Né? Então, existe recordes mundiais na piscina com traje e sem traje. E isso aí pode ser considerado um doping branco. Quer dizer, se todos têm acesso, ok, mas e se eu não tenho grana para comprar aquilo? Já entrei em desvantagem. Então, além disso, vem essas categorias de substâncias. Você falou efedrina, estimulante. Aí o outro estava usando hormônio. Que tipo de hormônio? Nossa, aí pode ser realmente um hormônio esteroide, não esteroide, pode ser um corticosteroide, que já entra para a linha dos anti-inflamatórios. Quer dizer, eu machuquei, tive um estiramento fortíssimo e preciso tomar uma injeção, né, um anti-inflamatório. Sei lá, uma dexametasona, né? Qual a substância hoje mais tranquila? Uma dexacitoneurin. Nossa, isso aí você compra assim, tranquilo. Mas para o atleta é doping. Para poder eles fazer esse uso, como qualquer hormônio, seja ele qual for, né, está lá na lista, ele vai ser suspenso. Agora, até para isso existe também as proteções. Se o atleta atleta que é monitorado, né, é necessário esse uso,
o médico tem que fazer, né, um laudo, avisar que foi, machucou, estava tomando sobre isso aí, tomou durante tanto tempo, tal. Isso tem que ser descrito, porque hoje realmente aí vem mais outra resposta do que você colocou. Aí vem a evolução de tudo isso, não só de novas substâncias, não é? Mas também de novos métodos. E mascarar, que deve ter também, né? Exatamente. Então, hoje você faz utilização disso aí. Estava constando lá. Mas hoje existem substâncias que podem ser feitas que ainda não são detectáveis. Isso é fato também. E fora as substâncias, como você acabou de falar, que mascaram o uso de outras. Então, existem alguns diuréticos que eles aceleram, né, a eliminação dos resíduos de hormônios, que é o que vai ser detectado lá. Esses diuréticos começaram também a ser